Olá pessoal, bem-vindo à nossa live. Eu sou Marcelo Cavalcante Almeida, sou um professor de contabilidade e auditoria, tenho uma experiência de 40 anos trabalhando em Big Four, sendo nos últimos 25 anos como sócio de auditoria. Hoje nós vamos falar sobre o ativo intangível, o CPC 04, ativo intangível gerado internamente, ok? Então vamos discutir um pouco sobre esse assunto, porque esse assunto também é um outro assunto meio polêmico e existem muitos questionamentos no mercado com relação ao tratamento contábil. Então vou tentar falar do ponto de vista prático, tá certo? O CPC 04 diz que é um ativo não monetário e que não tem substância física. Não tem substância física, marcas, patentes, etc. O ponto é o seguinte, até 31 de dezembro de 2007, aqui no Brasil nós classificávamos o ativo intangível dentro do ativo imobilizado, que anteriormente, quer dizer, naquela época, a gente dizia, olha, o ativo imobilizado são os ativos usados na manutenção dos negócios da empresa, que poderia ser ativos tangíveis e ativos intangíveis. Quando nós adotamos a norma internacional, a partir de 1º de janeiro de 2008, né, então nós tiramos dentro do ativo imobilizado, tiramos o intangível e o tangível, que são bens, né, que são usados na manutenção dos negócios da entidade, tá certo? Mas que não tem substância física. Então, nós vamos tratar discutir agora um pouquinho sobre bens desenvolvidos pela empresa internamente. Bens ou intangíveis, né? Tangíveis desenvolvidos pela empresa internamente. Então, para ficar mais prático, eu vou dar um exemplo. Vamos ver uma situação hoje, por exemplo, a pandemia. Vamos ter uma indústria farmacêutica aqui no Brasil, ela decidiu fazer um remédio para curar o Covid-19. Fazer um remédio. Então, ela investiu, tá certo? Começou a investir milhões de recursos, né? Com os profissionais, né? Para desenvolver remédio, fazer várias tentativas, etc. E isso, vamos imaginar que isso demorou uns 3, 4 meses nessa pesquisa para ver que produtos poderiam reagir de forma positiva para combater o Covid-19, tá certo? Então, toda essa fase de pesquisa, que ela está pesquisando um remédio, uma combinação química para dar resultado, para combater o Covid-19, toda essa fase de pesquisa, ela é tratada como despesa no resultado do exercício, tá certo? Despesa no resultado do exercício. Então, a gente já fica sabendo o seguinte, a gente fica sabendo, primeiro, que o CPC 04, nesses ativos desenvolvidos internamente, ele separa entre fase de pesquisa e fase de desenvolvimento. Então, toda essa fase de pesquisa dessa indústria farmacêutica, a gente trata isso como despesa no resultado do exercício, que não é opcional, tem que lançar em despesa no resultado do exercício, ok? Então, a empresa, vamos supor que essa indústria farmacêutica, ela encontrou uma fórmula, um reagente, vários produtos lá que ela usou, que dão a reação que realmente combate o Covid-19. Então, ela partiu para a fase de desenvolvimento. Nessa fase de desenvolvimento, é uma fase onde a empresa vai fazer um projeto, tá certo? Vai fazer, construir e operar uma fábrica piloto, começar a fazer alguns testes, etc. Já estando certo que aquele produto, aquele produto ele funciona. Então, toda essa fase de desenvolvimento desse remédio, tá certo? Toda essa fase de desenvolvimento, essa fase, ela ativada, é colocada como custo do ativo intangível, desde que atenda certas exigências, eu diria 6 exigências do CPC 04. E exigências cumulativas, tá certo? Eu até tomei nota dessas exigências nesse paper aqui. Primeira exigência, viabilidade. Vou primeiro ler quais são as exigências, depois a gente bate um papo, discute um pouquinho com relação à indústria farmacêutica. As exigências são 6. Primeiro, viabilidade técnica para concluir o ativo intangível de forma que ele seja disponibilizado para uso, no caso seria para venda. Intenção de concluir o ativo intangível para venda. Capacidade de vender o ativo intangível, é a terceira. Quarto, forma como o ativo intangível deve gerar benefícios econômicos futuros. Entre outros aspectos, a entidade deve demonstrar a existência de um mercado para os produtos do ativo intangível. Disponibilidade de recursos técnicos e financeiros e outros recursos adequados para concluir
o desenvolvimento e vender o ativo intangível, já é a quinta exigência. E a sexta exigência é capacidade de mensurar com confiabilidade os gastos atribuíveis ao ativo intangível. Então, dessas 6 exigências, aliás, bastante exigências, está certo? Evidentemente que a empresa vai ter que fazer um projeto com relação ao desenvolvimento dessa vacina. E, primeiro, tem que ter viabilidade técnica, ok? Tem que ser viável tecnicamente você fazer esse tipo de produto. Uma coisa muito importante muitas vezes, você pode fazer ou tem a viabilidade de fazer tecnicamente aquela vacina, mas pode ocorrer que não seja viável economicamente. Por exemplo, a vacina da empresa, o preço dela para o mercado seria, vamos imaginar, $15. Agora, isso a empresa já apertando os custos, já com a margem pequena, etc. Essa indústria farmacêutica poderia vender por $15. Mas existem outras empresas que estão vendendo por $8, $7. Então, seria inviável economicamente. Outra coisa é o seguinte, a empresa teria que construir, aí no caso seria inviável, não poderia capitalizar os custos, provavelmente a empresa não ia nem seguir com esse projeto. Outra coisa, você teria que demonstrar que você tem a intenção, tudo bem, pode dizer, eu tenho intenção, mas tem recursos para tocar o projeto. Você tem recursos próprios, capital para colocar lá e desenvolver o projeto, ou você tem um financiamento, tem financiamento de banco para construir uma ampliação da sua fábrica, comprar equipamento, etc., para fazer a vacina, fabricar a vacina. Se você não consegue demonstrar isso, você não pode capitalizar os custos de desenvolvimento. Esse é um outro ponto importante. Outro ponto importante é o seguinte, o último, diz, olha, você tem que ter um controle desses gastos de desenvolvimento, certo? Não pode misturar com outros gastos da empresa, então você tem que ter um centro de custo para apurar isso aí, em forma de identificar quais são esses custos diretos desse desenvolvimento, e daí capitalizar. Eu diria que, com frequência no mercado, muitas empresas não têm ativos intangíveis, tem vários ativos intangíveis que ela fez internamente, mas que ela não conseguiu cumprir com todas as exigências desse desenvolvimento para poder capitalizar. Uma pergunta que normalmente o mercado faz com frequência, diz, olha, Marcelo, eu incorri em custos de pesquisa de janeiro a setembro de 2021. Pesquisa, lancei no resultado. Em setembro, em outubro, eu comecei, nós chegamos à conclusão que aquele ativo, aquela vacina, tá certo? Ela é viável economicamente e atende todas aquelas exigências para fins de registrar os gastos com desenvolvimento no ativo. Tudo bem. Como eu estou ainda dentro do exercício 2021, eu poderia pegar aqueles custos de pesquisa que eu lancei no resultado e transferir para o ativo como um ativo intangível, já que chegamos à conclusão que ele é viável, tá certo? Ele vai em frente? Não. Gastos de pesquisas sempre vão ficar no resultado e depois você não pode revertê-los para o ativo. Só os gastos de desenvolvimento, atendido aquelas exigências, você pode capitalizá-los, tá? Você pode não, deve capitalizar, já está no ativo e a partir daí definir uma vida útil, que deve ter uma vida útil de uma vacina e a partir daí amortizar dentro dos critérios semelhantes ao do CPC 27 do ativo imobilizado. Pessoal, muito obrigado por assistir nossa live, espero encontrá-los em outra oportunidade.